Encontraram? Página 196, situação 2. Diz o seguinte: uma indústria produz 1.060 brinquedos em 5 dias. Se a produção continuar nessa mesma proporção, é possível descobrir quantos brinquedos serão produzidos em 8 dias? Nós vamos resolver esse exercício, pessoal, utilizando as duas maneiras. Primeiro, eu vou fazer ele usando funções. Através de uma função, nós vamos resolver esse exercício. E depois, nós vamos fazer ele utilizando a regra de 3. Primeiro com funções e depois regra de 3. Para resolver com funções, nós já aprendemos, o primeiro passo é montar aquela tabelinha. E para montar essa tabela, nós precisamos saber quais são as grandezas que estão sendo envolvidas nesse exercício. O exercício diz que a indústria produz 1.600 brinquedos, então nós temos aí a quantidade de brinquedos, em 5 dias, que é o tempo. Então, as grandezas eu posso dizer que é o tempo e o número de brinquedos. Em 5 dias, a indústria produz 1.060 brinquedos, não é isso? E a pergunta é, 8 dias ele produz quantos brinquedos? Nós representamos esse valor desconhecido por Y. Depois que a gente monta a tabelinha, nós precisamos fazer uma escolha. A gente deve calcular o coeficiente A ou o coeficiente B, dependendo do tipo de proporcionalidade que tem. E para escolher esse coeficiente, a gente tem que saber se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Nesse caso, quanto mais dias se passam, maior vai ser a quantidade de brinquedos produzidos, concorda? Sim. Portanto, ela é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, a gente calcula o coeficiente A. Aquele A que é calculado fazendo Y dividido por X. Que neste caso, o Y é 1.060 e o X é 5. 1.060 dividido por 5. E essa divisão dá 212. 212 é o valor do A. Esse é o valor do coeficiente. Calculado o coeficiente, a gente pode montar a função. Aliás, a função ela é sempre desse tipo aqui, desse modelo. Y igual a um número vezes x. Quem é esse número? O número que a gente acabou de calcular, que é 212. Portanto, a função real é 212 vezes x. Esta é a função que relaciona as grandezas, né, nessa situação. Quantidade de dias com a quantidade de brinquedos, né? Onde Y é a quantidade de brinquedos e X é a quantidade de dias. Dessa forma, eu posso usar a função para resolver. Então, eu vou fazer Y igual a 212 vezes, quando eu tenho Y aqui é 8. Então, fica 212 vezes 8, que dá 1.696. Recapitulando, nós descobrimos quais eram as grandezas, tempo e quantidade de brinquedos, montamos a tabelinha, verificamos que era diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, o coeficiente é A. A gente calculou ele fazendo a divisão aqui. Depois montamos a função, substituímos o x por esse valor, encontramos o resultado. Isso é resolver esse problema através de função, certo? Agora, vamos fazer o mesmo exercício utilizando regra de 3, mas eu gostaria que vocês desconsiderassem o que vocês acabaram de ver aqui. Faz de conta que é a primeira vez que vocês estão vendo o exercício. Pessoal, regra de 3, ela exige que você monte um esqueminha aqui, que é o que nós chamamos propriamente de regra de 3, onde você faz as associações das grandezas. No caso, as grandezas nesse exercício é o número de dias e o número de brinquedos, o tempo e a quantidade de brinquedos. Então nós vamos fazer uma associação. Tantos dias produzem tantos brinquedos. Né? Assim que a gente monta a regra de 3. Então, como a gente acabou de ler, 5 dias produzem 1.060 brinquedos. Né? Ou melhor, em 5 dias são produzidos 1.060 brinquedos. E a pergunta é, em 8 dias produzimos quantos brinquedos? Como não sabemos, representamos com uma letra. Então, 8 dias, Y brinquedos. Depois que eu monto isso daqui, nós temos que fazer uma escolha, porque existem duas possibilidades.
A primeira possibilidade é você multiplicar em forma de x. Esse número com esse e esse com esse. A segunda possibilidade é você multiplicar direto. O 5 com 1060, o 8 com o y. Como que a gente escolhe entre uma dessas possibilidades? Verificando se é direto ou inversamente proporcional. Nesse caso, se eu aumento a quantidade de dias, aumenta a quantidade de brinquedos. Portanto, é diretamente proporcional. E quando é diretamente proporcional, a gente vai multiplicar em formato de x. Eu costumo brincar que, para não esquecer isso, você deve imaginar que você está jogando vôlei e é uma pessoa, um jogador muito experiente, que está pela primeira vez na quadra. Você está jogando vôlei, primeira vez na quadra, de repente o adversário dá uma cortada e a bola vem direto na sua cara. O que você faz? Se a bola vem direto, associaram aí? Direto. Você cruza os braços para se defender, ou seja, você multiplica cruzado. Se é proporcionalidade direta, você multiplica cruzado. Se é inversamente proporcional, no caso, obviamente, aí você multiplica reto aqui. Como aqui a gente já viu que é inversa, aliás, que é diretamente proporcional, então a gente multiplica cruzado. Esse com esse e esse com esse. Então temos aqui 5 vezes y dá 5y. 8 vezes 1060, aliás, 1060. Estou com preguiça de fazer essa conta, eu vou só escrever aqui. 1060 vezes 8. Faço esse vezes esse e esse vezes esse. Agora, o 5 está fazendo o que aqui? Está multiplicando, então ele passa para lá fazendo o que? Dividindo. Então a gente vai ter esse negócio aqui. 1060 vezes 8 dividido por 5. Galera, multiplicação e divisão elas dão alguma liberdade para a gente. Eu posso fazer a multiplicação e depois dividir, ou eu posso dividir primeiro para depois multiplicar. Eu, em particular, prefiro dividir primeiro. Por quê? Eu vou pegar esse número e vou dividir ele, então eu vou fazer uma divisão e vou obter um número menor. Concorda? O resultado vai ser menor de 1060. E esse número menor eu vou multiplicar por 8. Do contrário, eu ia pegar esse número que não é o menor, é um número já relativamente grande, multiplicar por 8, então eu ia achar um número maior ainda. Ia ter que fazer a divisão desse número grandão por 5. E fazer conta com números menores é mais simples do que fazer conta com números maiores, concorda? Então eu prefiro fazer a divisão primeiro. De forma que eu vou então fazer essa divisão aqui. Essa divisão e multiplicar o resultado por 8. 1060 dividido por 5, vocês podem conferir, mas vai dar 212. Bom, isso que está circulado dá 212. O 8 desce aqui. E aí agora eu faço essa multiplicação. 212 vezes 8 dá 1696. Portanto, a quantidade de brinquedos é 1096 brinquedos. 1696. Certo? Agora pode parar de fazer de conta que não tinha visto. Nós vamos fazer uma relação entre essas duas coisas. Nós vamos relacionar essas duas formas de fazer. Nessa primeira forma de fazer, a primeira coisa que nós fizemos foi verificar quais eram as grandezas, não foi? Sim. Nós descobrimos que era tempo e quantidade de brinquedos. Aqui, a primeira coisa que nós fizemos foi exatamente isso. Descobri que as grandezas eram tempo e quantidade de brinquedos. Do contrário, não tinha como fazer as relações. Então, o primeiro passo nos dois casos é exatamente o mesmo, concorda? Verificar quais são as grandezas. Depois, eu relacionei. Nesse caso aqui, eu montei a tabela. 5 dias produzem 1060 brinquedos. Ou melhor, em 5 dias são produzidos 1060 brinquedos. Foi exatamente o que a gente disse quando a gente fez isso daqui. Ó. Então o segundo passo é o mesmo também. Depois disso a gente foi para a parte da pergunta. 8 dias produzem quantos brinquedos? Não sei, então coloquei um Y. Novamente foi a mesma coisa que a gente falou quando fez isso daqui. Então o terceiro passo também coincide. Para montar. Tanto que se você pegar e colocar essa gradezinha aqui, ó, vai ficar a mesma tabela, concorda? Tá, depois que fizemos isso, a gente
Nesse caso aqui a gente fez uma escolha entre duas possibilidades, calcular o coeficiente A ou o coeficiente B. Como é que a gente fez essa escolha? Verificou se era diretamente ou inversamente proporcional. Quando é diretamente proporcional, como nesse caso, a gente calcula o A. Se fosse inversamente proporcional, a gente calcularia o B. Aqui a gente também fez a mesma coisa. Se é diretamente proporcional, no meu caso, a gente multiplica cruzado. Se é inversamente, a gente multiplica reto. Esse com esse, esse com esse. Então, o próximo passo ali, exatamente a mesma coisa. Verificar se é direto ou inversamente proporcional e fazer uma escolha. Até a escolha, pessoal, vocês já podem perceber que é exatamente a mesma coisa que a gente faz, tanto quando é função, como quando é regra de 3. Depois daí, aqui a gente calculou o coeficiente, fazendo o quê? Uma divisão, não foi? Dividiu o valor do y pelo valor de x. Aqui é um pouquinho diferente, porque a gente fez uma equação, né? A gente multiplicou esse por esse, e montou essa equação aqui, ó. Então, nesse passo existe uma pequena diferença. Só que se a gente analisar, depois desse passo aqui de calcular o coeficiente, nós montamos a função. Peguei o 212, que era o coeficiente, e substituí aqui, ó. Encontramos a função. Nesse caso aqui, depois de montar a equação, a gente passou o símbolo dividindo e fez o quê? Uma divisão. E olha só, já tinham visto essa divisão em algum lugar? A mesma divisão. A mesma divisão que a gente fez aqui, a gente tinha feito aqui. A diferença é que aqui primeiro a gente dividiu e depois montou a função. Aqui a gente montou a equação e depois dividiu. Então, se a gente olhar isso tudo aqui como um passo só vai inverter a ordem. Resumindo, mesmo as coisas que você faz aqui também. E por último, dá uma olhada nisso daqui. E aqui, é a mesma coisa? 212 vezes 8, 212 vezes 8. Resumindo, pessoal, regra de 3 e função, quando usadas para resolver problemas de proporcionalidade, é basicamente a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Os mesmos cálculos que você faz aqui, você pode fazer aqui. É lógico que aqui você poderia ter escolhido fazer a conta por um caminho diferente. Você poderia multiplicar, encontrar aquele número grande que iria dar 8.000 e não sei quanto aqui, eu achei 8.400 e pouco, eu acho. E depois fazer a divisão. Mas de todo jeito estariam envolvidos o 1.600, o 1.060, o 5 e o 8, que foram os números envolvidos aqui. O 1.060, o 5 e depois o 8. Você vai trabalhar com os mesmos números e vai chegar no mesmo resultado, obviamente.